livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, é a expressão da imagem da sua pessoa, e sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto mais aos anjos diz: O que dos seus anjos faz vento, e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: O Deus, o teu trono subsiste pelos séculos de séculos, cetro de equidade e o centro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Vamos repetir o versículo 1, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Glórias a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E glórias ao Espírito Santo. Aleluia. E tem nos falado nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus. Quem deu crédito ou vai dar crédito à nossa pregação? Glórias a Deus. A palavra está bem clara. Não precisa nem o pregador, ou orador, ou falador fazer muita força para explicar a palavra, porque só na sua leitura já está bem claro. Glórias a Deus. A Bíblia, ela está nos dizendo, aonde nós lemos aqui hoje no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, que Deus, antes de Jesus vir ao mundo, Ele falava muito com o povo, com aqueles que assim estava atento a ouvir a voz de Deus. Deus falava com os homens quando os homens eram sensíveis à voz de Deus, quando os homens não eram presos às coisas dessa vida, quando os homens se separavam para se santificar unicamente ao Criador, ao Deus vivo. Por isso que aqui, no primeiro versículo, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais. É o Deus que é Deus de vivos e não de mortos, conforme está escrito na Bíblia. É o Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. É o Deus que logo lá no início falava muito com o primeiro homem, antes do homem pecar e depois do homem, após o homem pecar. Deus foi lá e falou com ele novamente, com Adão e com Eva. Deus falava diretamente com o homem, porque é interesse de Deus se comunicar com o ser humano. Mas o ser humano, sim, que quer ter contato e comunhão com Deus. Aquele que está no mundo, seguindo o mundo, as coisas do mundo, não tem como ter contato e comunhão com Deus. Porque o mundo passa, e a sua consciência também. Mas aquele que está em conexão, orando, lendo a Bíblia, cantando louvor, buscando a Ele, esses terão a atenção de Deus. Mas a intenção de Deus é falar com todos. Só que nem todos querem ouvir
ouvir a voz de Deus. Quando a Bíblia diz aqui, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, Deus falava diretamente com o ser humano. Só que o que acontece? Logo lá no início da criação, Deus falava com Adão e Eva pecou, Deus deu a sentença. O próprio Deus deu a sentença, não mandou ninguém e dá a sentença. Deus não mandou anjo, não mandou a jumenta e nem os profetas. Quando Adão e Eva pecam, o próprio Deus vem, diz aonde foi que eles erraram, falharam e deu a sentença. A raça humana deu o andamento. No andamento da raça humana, Deus ainda continuou falando com o ser humano. De Adão e Eva, nós vemos ali Deus falando com Abel e Deus falando com a Caim, porque a intenção de Deus é conversar com o ser humano. Deus gosta de conversar com o ser humano. Caim, enciumado, estava irritado com seu irmão e achava Caim que Deus amava. Olha só como é que é o ciúme, irmão. Caim com ciúme de Deus, pensando que Deus amava mais Abel do que ele. E o próprio Deus avisou antes de Caim matar Abel. Deus falou com Caim: Caim, tira essa maldade do seu coração. Olha o que você está tentando intentar contra o teu irmão. Deus poderia dar um livramento para Abel? Poderia. Só que tem coisa que Deus não pode interferir. A raça humana dá esse mandamento. Conhecemos a história. Caim matou Abel e fugiu para uma terra estranha. Das descendências de Adão e Eva, surgiu um homem interessante aqui na Bíblia que se chama Enoque. E Enoque andou com Deus. E Deus tomou Enoque para si. O primeiro ser humano que subiu vivo, sem provar a morte física. Isso está tudo relatado na Bíblia, irmão. Tudo relatado na Bíblia. Glórias a Deus. A história deu um andamento, Deus continuou falando com a raça humana, mas aí Deus começou a fazer diferente. Deus já não estava mais querendo falar diretamente com o homem, mas dar recado ao homem através de seus anjos. Deus lá no céu vocaciona anjos e começa a vocacionar anjos para vir aqui na terra para trazer os seus recados ao ser humano. E isso está tudo relatado, documentado e registrado na Bíblia. Por isso que aqui diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Era assim que Deus fazia, irmão. A intenção de Deus é conversar com o ser humano. A intenção de Deus é ouvir o ser humano fazendo as suas petições ao Criador. Só que nem todos têm esse entendimento, ou querem esse entendimento, ou querem a atenção de Deus. Cada um quer seguir os seus próprios caminhos. A história tem um andamento, e se você for ver todos os registros da Bíblia, Deus falando com os seres humanos, Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com José, Deus conversou com Moisés, e aí foi vindo. Deus falou com Josué. Aí Deus começou a falar com o ser humano, mas chegou uma hora, Deus envia os anjos para falar, aí Deus dá uma folga para os anjos. Olha, agora anjos, fiquem aqui, o Espírito Santo vai dar minha inspiração aos profetas, agora os profetas que vão falar. Aí Deus falou pelos profetas também. Os profetas anunciavam os avisos de Deus, os recados de Deus e as sentenças de Deus. O que acontece desde Adão e Eva até a época de Malaquias,
dos últimos livros, ou pode ser um dos últimos livros, glória a Deus. Aí vem a época em que Jesus é introduzido no mundo. Essa parte é a parte mais bonita e mais linda que tem. Glória a Deus. Por isso que cada vez mais eu vou me espiritualizando, cada vez mais eu vou me desprendendo desse mundo. Não sou santo não, sou melhor que ninguém não. Mas seguir o curso desse mundo eu não sigo mais. O que o mundo oferece não é mais para mim. Eu só quero saber das coisas de Deus. Por isso que é melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. Por isso eu falei com sinceridade de coração aqui, que eu cortei certas amizades que estavam tentando me tirar dos propósitos de Deus. Eu ainda os aconselhei. Para com isso. Quando eu percebi que a maldade deles ainda ia continuar e que a intenção realmente era querer trazer algum escândalo para a minha vida, para depois acusar, para depois me afrontar e depois querer tirar da igreja. E muitos desses também assim, que nem o diabo eles vêm. Você não tem condição de pregar, você não tem condição de falar, você fez isso. Eles te induzem ao erro e depois eles te acusam. Foi como aconteceu com Judas Iscariote. Os escribas, está na Bíblia, é isso que eu estou falando. Os escribas, fariseus e saduceus induziram Judas a pecar. Como Judas viu o que ele fez que era tão grave, ele vai até o sacerdote e diz: pequei, traindo sangue inocente. Olha o que os sacerdotes falaram: isso é problema teu, nós não temos nada a ver com isso. Glória a Deus. Por isso, irmão, nós devemos a cada dia se apegar com as coisas de Deus. O servo de Deus não segue conforme o curso desse mundo. Para termos uma comunhão e um contato com Deus firmes, sinceros e honestos, temos que se desprender verdadeiramente desse mundo. Porque aqui diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho, irmão. Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus. Deus tem falado conosco. Glória a Deus. Tudo foi entregue na mão de Jesus Cristo. Porque há uma fúria nesse mundo contra o nome de Jesus. Essa fúria vem do diabo. Essa fúria vem de homens que estão na carne e não compreendem o mundo espiritual. Essa fúria vem de pessoas que se desviaram da igreja e acham porque estão caminhando para o inferno, querem levar os outros também junto. Mas o recado de Deus está dado a essa terra. Por quê, irmão? Por quê? Que através do desenho, através do filme, através das artes, através das revistas, através dos jornais, eles se desfazem do nome de Jesus, falam mal do nome de Jesus. É o próprio diabo usando esses artifícios e usando pessoas com mente maligna para tirar o direito da salvação daqueles que precisam se salvar. A Bíblia diz: em nenhum outro nome é dado entre os homens ao qual que importa que sejamos salvos no seu nome de Jesus. Aleluia! Por isso que aqui está bem claro: Ele está falando conosco através do seu Filho Jesus. Pelo nome e sangue de Jesus, as coisas ainda acontecem. Por isso aqui no versículo 2 diz: a quem constituiu de herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Irmãos, irmãs e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, olha a gravidade e a intensidade da palavra. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo.
criação de todas as coisas, irmão, Jesus estava lá. Jesus estava lá. Aleluia. Eu gostei da palavra que o evangelista falou aqui na sexta-feira. Olha que eu medito muito na Bíblia, irmão. Mas ele falou um negócio aqui que eu gostei muito. Deus, ele já fez a separação. E é o ser humano que tem que escolher se quer viver na luz ou quer viver nas trevas. Aleluia. Se quer ter Jesus ou se quer ter o Satanás. Se quer ser guardado por anjos celestiais ou se quer ser tormentado por demônios do inferno. Se quer ir para o céu ou se quer ir para o lago de fogo. Se quer ir ao paraíso ou se quer ir para o inferno. Deus já determinou as coisas. A separação entre luz e trevas não pode misturar, irmão. Glória a Deus. E detalhe, a melhor coisa que tem é servir a Deus, irmão. Com certeza. Tem gente que está se desviando por mínima coisa. Se desviando, o irmão me olhou de cara feia, me desviei. Ele não está com fome, poxa. Não tem como o irmão rir. Me desviei porque fizeram uma fofoca. Me desviei porque perdi meu emprego. Me desviei porque eu fiquei enfermo. Me desviei porque todos me abandonaram. Enquanto que na Bíblia está escrito lá em Corinto, nada nos separará do amor de Cristo. Nem em Corinto, não em Romanos, nem a angústia, nem a dor. Nada nessa vida pode me separar do amor de Jesus, irmão. Vou largar o herdeiro de tudo? Deus me livre, irmão. Aqui, ó. A quem constituiu o herdeiro de tudo? Por quem também fez o mundo? Estamos servindo a quem que fez o mundo, irmão. Estamos servindo ao Todo-Poderoso. Aleluia, verdade. Deus é fiel. O versículo 3: ao qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão da imagem de sua pessoa, e sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus já resolveu tudo, irmão. Jesus não precisa resolver mais nada nessa vida. Ele já resolveu aquilo que estava quebrado. Através de sua morte e ressurreição, ele restaurou todas as coisas. O que o ser humano tem é que tomar uma posição, servir a Deus, abandonar verdadeiramente o mundo e andar em espírito. Aleluia. Não, eu errei, irmão, eu falhei. Eu não sou digno de servir a Deus. Não é digno o quê, rapaz? Claro que você é digno. Enquanto estamos aqui, estamos em fase de aperfeiçoamento. A Bíblia diz: o justo pode tornar a cair, o Senhor vai lá e levanta. O justo pode cair até 7 vezes, o Senhor vai lá e levanta. Porque Ele está fazendo a obra em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoando, 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 até ser perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantas e quantas vezes, irmão, eu ouvi isso? Você não tem condição de pegar. E eu olhar para a pessoa: você é Deus por acaso? Você é Espírito de Deus? Para determinar quem tem condição e quem não tem? Aí começaram a vasculhar o meu passado, irmão. Vou lá no fundo do baú. Você fez isso, você fez aquilo outro, fez não sei o quê. É mesmo, né? Isso é mesmo. Só que a Bíblia me garante que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passado e eis que tudo se fez novo. E também a Bíblia diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O que nós não devemos é desistir. O que nós não devemos é voltar atrás. O que nós não devemos é deixar o nosso ministério e guardar sempre isso. Glória a Deus. A última palavra é de Deus. A última palavra não é minha. A última palavra não é do diabo e nem do demônio. A última palavra não é nem de
pessoas largando a obra de Deus, irmão. Largando a igreja por coisas que não valem nada. Por coisas que não valem a